Em uma disputa acirrada com a Nintendo desde o fim dos anos 80, já estava na hora da Sega desenvolver seu console de quinta geração. O desenvolvimento do Sega Saturn, ou Saturno, se iniciou por volta de 92 e contou com a parceria com a fabricante Hitachi para desenvolver seus processadores. Muita tecnologia veio embarcada nesse console, porém más decisões cobraram um preço alto da Sega. Deixando um pouco de lado esses detalhes, vamos focar em conhecer um pouco melhor o hardware embarcado no Saturn. Fica comigo! Apesar das vendas promissoras no seu lançamento, em novembro de 94, o Saturn foi ultrapassado pelo PlayStation na curva e nunca mais recuperou sua posição. Talvez pelo desespero, a Sega trocou os pés pelas mãos, fazendo mudanças repentinas na data de lançamento nas Américas, o que fez o seu mais novo console chegar sem grandes títulos no lançamento, além do preço mais caro e ambiente de desenvolvimento menos amigável se comparado com seu concorrente. Se Sonic foi um grande mascote no Mega Drive, aqui ele nem teve chance de aparecer, graças aos tropeços cometidos. Vamos deixar esses detalhes da história de lado e vamos focar no que interessa, o hardware embutido no console. Começando pelo processador da máquina, como de costume, temos aqui um SH2, fruto da parceria da Sega com a Hitachi. O SH2 traz a arquitetura Super H da Hitachi, que tem 32 bits, além de ser do tipo RISC. Com um bom equilíbrio entre poder de processamento e eficiência energética, essa CPU foi a escolha da Sega para equipar o console de quinta geração. Aliás, além do Saturn, esse processador também estava presente nos acessórios Sega 32X, no arcade CPS 3 da Capcom, e também na ECUs de carros da Mitsubishi, Mazda e Subaru. Tá achando que isso aqui é porcaria? No Saturn, o SH2 roda a 28.6 MHz, e mesmo com um salto de desempenho notável em relação ao processador no Mega Drive, a Sega decidiu colocar duas dessas CPUs para que conseguisse distribuir o trabalho necessário para lidar com os jogos daquela geração. E foi aí que a coisa começou a desandar, pois trabalhar com dois processadores é naturalmente mais complexo do que lidar com somente uma CPU, principalmente naquele contexto. O espaço de trabalho dos processadores, como sabemos, é a memória RAM, e a Sega embarcou 2 MB para a memória principal, basicamente a mesma quantidade do seu concorrente, o PS1. Além disso, cada processador SH2 tem 4 KB de memória cache para otimizar seu desempenho. Para reproduzir efeitos sonoros e trilhas, a Sega solicitou a Yamaha um chip de áudio customizado, o YMF292, que também é chamado de SCSP. Esse chip não só possui 32 geradores de som interno, mas também é capaz de aplicar efeitos de áudio aos sons gerados, de forma que se obtenha uma grande variedade de efeitos e simulações de instrumentos. Como não poderia ser diferente, há suporte também para amostras de áudio de até 44 kHz, ou seja, som com qualidade de CD. Para controlar o processador de áudio da Yamaha, foi embarcada uma CPU Motorola, a famosa 68000, além de mais 512 KB de memória RAM exclusivo para o subsistema de som. Há quem diga que o gargalo da qualidade de áudio do Saturn está aí nessa memória, visto que o chip de áudio realmente era bem poderoso para sua época. Aliás, o chip não estreou no Saturn, mas já estava presente desde o Sega Model 2 e Model 3, que eram sistemas de arcades da Sega na época. Já tá gostando do conteúdo que viu até aqui? Então já peço para você deixar seu like e se inscrever no nosso canal. É rápido, fácil e não custa nada. Vamos falar agora do ponto fraco, ou dependendo do ponto de vista, o ponto mais forte do Saturn, seu hardware gráfico. O Video Display Processor 1, ou VDP1, roda a 28.6 MHz e deriva-se do chip gráfico do Sega Model 1. Seu desempenho ficava justamente entre o Model 1 e Model 2, sistemas de arcade da Sega que eram bem poderosos. Inclusive, o VDP1 deu origem a uma placa de vídeo para PC em 1995, a Nvidia NV1. A primeira placa aceleradora gráfica da empresa, que tentava conseguir um lugar ao sol em meio a tantos fabricantes na época. Eram outros tempos, né? Infelizmente a placa foi um fracasso, mas a Nvidia precisava começar de algum lugar. Fato curioso do VDP é que ele gera polígonos de 4 lados, e não 3, que hoje, digamos, é o padrão. Vendo que o concorrente PlayStation estava brilhando nos gráficos 3D, a Sega se viu na necessidade de entregar não menos que aquilo, e numa atitude de desespero, adicionou mais um processador de vídeo, o VDP2, que roda a 57 MHz e traz recursos muito importantes para lidar com 3D. A ideia desse segundo VDP é dividir a carga com o primeiro, claro, mas é mais simples falar do que fazer. O VDP2 fica a cargo de gráficos de fundo, background, enquanto que o VDP1 trata de sprites de primeiro plano, que ficam mais à frente. Se trabalhar com duas CPUs e dois processadores gráficos já não é nada fácil, o maior agravante é que essa mudança foi feita há menos de um ano do lançamento do console, lá no início de 94. Isso praticamente trouxe abaixo qualquer trabalho de desenvolvimento realizado em cima do hardware anterior.
Adicionar esse segundo chip dava sim mais poder para o console, mas assim como em outras arquiteturas complexas, como na CPU Cell do PS3, extrair todo esse poder não é nada fácil e requer um tanto mais de estudo e trabalho por parte dos desenvolvedores, e infelizmente o Saturn não viveu o suficiente para vermos grandes títulos first parties com gráficos diferenciados. Para os dois VDPs trabalharem, estava disponível um total de 1.5 MB de RAM, ou VRAM, que era dividido entre cache de textura, 2 frame buffers e cache de background, gerenciado esse exclusivamente pelo VDP2. O Saturn era capaz de gerar frames com resoluções variando de 320 por 224 até 704 por 224 pixels, conforme o jogo, e o resultado pode ser enviado para sua TV de tubo através dos mais variados cabos, vídeo composto ou RCA, S-Video, RGB ou aquele RF show de bola que a gente sintoniza no canal 3 da TV. Para armazenar os dados e código de programação dos jogos, a SEGA escolheu o CD-ROM como mídia, que possui, como sabemos, 680 MB aproximadamente. Para ler esse tipo de mídia, foi incluído um drive de 2x, que permite transferência de até 320 KB por segundo. Esse drive também permite reproduzir VCDs e, claro, CDs de música. É controlado por um processador Hitachi SH1. Se você é minimamente observador, deve ter notado uma entrada de cartucho no Saturn, na parte de trás do console. Como sabemos, a mídia principal desse console é o CD-ROM, mas então qual a utilidade de um cartucho ou fita aí? Acontece que no Saturn não temos só uma, mas são ao menos 3 utilidades para o cartucho. Ao contrário do concorrente, PlayStation 1, o Saturn não possui slots para memory card, pois a SEGA incluiu 32 KB de memória interna do tipo SRAM, que é alimentada por uma bateria, para armazenar o save dos jogos. Como em algum momento essa imensa memória ia ficar cheia, foi colocado à venda um cartucho de nome Saturn Backup Memory, que permite salvar o progresso dos jogos e, claro, fazer um backup do que estava na memória interna. Nem todo jogo permitia salvar diretamente nesse cartucho, mas nada te impedia de liberar espaço da memória interna usando ele. Outro cartucho que usava esse mesmo slot do Saturn é o chamado Extended RAM, que, como o nome sugere, permite aumentar a quantidade de memória RAM do console, que originalmente são 2 MB. Com mais memória no console, os jogos preparados para isso conseguiam tirar proveito para melhorar a qualidade de gráficos e animações. Títulos que eram porte de arcade se beneficiaram muito disso, fazendo com que a qualidade se aproximasse de máquinas como o Neo Geo, que inclusive já falei em outro vídeo aqui do canal, não deixem de conferir, tá bem bacana. Com esses cartuchos, o Saturn realmente brilhava e, ao meu ver, mostrava seu diferencial quando o assunto era jogos 2D. Para certos títulos, ter mais memória RAM era obrigatório e, portanto, o cartucho já vinha junto com o jogo na caixa. Foram lançadas versões de 1 e também 4 MB desse cartucho de expansão de RAM, que foram disponibilizados oficialmente só em terras japonesas. Uma terceira forma de usar cartucho no Saturn é muito interessante, mas só foi explorada em 2 jogos, sendo o The King of Fighters 95 o que fez maior sucesso. A ideia implementada pela SNK para o porte desse jogo foi a seguinte: colocar parte do jogo no CD, que é mais lento, e colocar sprites e sons mais usados no cartucho, que é muito mais rápido. Como sabemos, cartuchos são bem mais rápidos que ler de um CD, principalmente em 2x, mas ao mesmo tempo o espaço é bem menor. Ao tentar fazer um bom uso dos dois mundos, foi possível atingir com esse porte gráficos e animações muito mais próximos do arcade, assim como loadings menos frequentes e com tempo reduzido. Apesar do resultado satisfatório obtido, nos jogos subsequentes como o KOF 96, a SNK optou por simplesmente usar cartuchos de expansão de memória RAM, ao invés de fazer toda uma engenharia para repartir os assets dos jogos entre cartucho e CD-ROM. Para alimentar todo o conjunto, o Saturn possui uma fonte interna com potência de 25 watts. As tensões 3, 5 e 9 volts estão disponíveis do primeiro modelo de fonte, mas certas mudanças ocorreram conforme a placa-mãe do console também mudava. Foram 9,2 milhões de unidades vendidas ao longo de aproximadamente 6 anos de vida do Sega Saturn. No fim dos anos 90 ele dava lugar ao Dreamcast, que seria o último suspiro da Sega no mundo dos consoles de mesa. Quer ver um vídeo sobre o hardware desse cara? Deixa aí nos comentários. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, desvendando alguns detalhes interessantes do Sega Saturn. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Grande abraço e valeu!